Nós conversamos ao vivo aqui no Bastidores CNN com o Ottoni de Paula, deputado federal do Rio de Janeiro. Deputado, obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. A Jussara Soares falou com o senhor, também vai participar dessa entrevista. Gostaria que o senhor dissesse como o senhor viu essa representação generalizando os evangélicos. Primeiro, eu queria colocar algo muito claro nesse país tão polarizado. Quando você não é Bolsonaro, você logo é visto como lulista, não é? Eu não sou Bolsonaro, ou seja, eu já saí desta bolha bolsonarista, mas eu não saí para sentar no colo de Lula ou para fazer acordos com esse governo. Por uma coisa muito simples, há um abismo muito grande entre o que eu penso e o que o PT pensa, entre o que eu penso e a esquerda pensa. É o que eu sempre digo, Uribe, a direita ela é maior do que o bolsonarismo, até porque veio antes do Bolsonaro. Então, o fato de alguém não ser bolsonarista não significa que ele seja lulista. E as únicas vezes que eu me aproximei do presidente Lula, a convite do Palácio do Planalto, foi, obviamente, em alguns momentos em que ele estaria sancionando algum projeto ou algum decreto que beneficiaria a nossa comunidade evangélica. E lá eu tive a oportunidade de estar orando por ele, cumprindo o meu papel pastoral. Eu não posso negar oração para quem quer que seja, principalmente para o presidente da República. Agora, daí ser um aliado político de Lula, não esquece. Não sou, não me candidato a ser, repito, até porque existe um abismo muito grande entre o que a esquerda pensa e o que eu penso. Perfeito, deputado, esclarecimento feito. Gostaria que o senhor analisasse agora o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói e se realmente aquelas representações ofenderam o senhor, ofendem a comunidade evangélica. Bem, eu tinha certeza de que o PT e a esquerda teria uma chance imensa de ganhar nós da ala da direita ou da centro-direita ou da própria extrema-direita personificada pelo bolsonarismo. Mas depois desse desastre, dessa falta de cálculo total do PT, eu já acho que a única coisa que pode nos beneficiar de ganhar essa eleição, de voltar ao poder, é a arrogância do PT. A arrogância mostrada na análise rasa dos dirigentes do PT de acharem que não vai haver consequência nenhuma no diálogo com a comunidade evangélica o fato do presidente Lula estar participando de uma escola de samba que resolveu ridicularizar a comunidade evangélica. Na verdade, foi vários grupos sendo ridicularizados. Os conservadores, que nem sempre são evangélicos, nem sempre são católicos, podem ser espíritas, podem não ter religião nenhuma e são conservadores. A igreja foi ridicularizada, não é? E a família, de uma maneira geral, a família tradicional, foi ridicularizada. Então, foi um strike de ridicularização que, de uma vez só, cai no colo do presidente Lula. Por quê? Vamos lá. Suponhamos de que o presidente Lula ele não soubesse desta ala específica. Ok, não há nenhum problema. Ele é o presidente da República, tem muita coisa com que se preocupar. Mas o seu entorno, será que não analisou todas as alas que estariam desfilando no desfile da Acadêmicos de Niterói? Na verdade, eles souberam e fizeram uma aposta. A aposta de que não haveria nenhum problema. Apostaram e apostaram mal. E por quê? Porque o PT se esquece de que boa parte dos conservadores desse país também votam em Lula. Que boa parte dos evangélicos
ou seja, cerca de 30%, votam em Lula. Que boa parte daqueles que votam em Lula acreditam na família tradicional como o principal fator e motor da nossa sociedade, a célula máter da nossa sociedade. E eles não calculam isso. Ou seja, sabe, Uribe, sabe, Jussara, Lula comete o mesmo erro de Bolsonaro. A arrogância e a incapacidade de falar fora da sua bolha. A vontade de alimentar somente a sua bolha e a arrogância foi o que fizeram Bolsonaro perder a presidência da República. E é por esse mesmo caminho de desastre que Lula está indo. Deputado, vou chamar Jussara Soares para participar da entrevista. Oi, deputado, boa tarde, que bom ter aqui o senhor com a gente hoje. Deputado, onde o senhor avalia que o presidente Lula e o PT erram nessa comunicação com os evangélicos? E mais, qual é o peso desse desfile, embora o governo e o PT dizem que não tem nenhuma responsabilidade sobre ele, podem atrapalhar, ampliar esse distanciamento com os evangélicos? Jussara, eu tenho pago um preço político muito caro, porque eu levantei uma bandeira dizendo que a igreja não é de direita e a igreja não é de esquerda. E eu comecei uma campanha para nós tirarmos a igreja dessa polarização política. Ou seja, a igreja ela está acima dessa discussão. E isto facilitou, obviamente, o próprio governo, porque com esta campanha nós jogamos luz a um processo de destruição interno que estava acontecendo na igreja por causa de política, aonde irmãos nossos que votavam em Lula estavam sendo excomungados, excluídos. Eu comecei esta campanha nacionalmente. Isso está repercutindo. Agora, o governo, ele erra quando ele se permite confundir com o progressismo identitário. Quando ele permite ser confundido com esses movimentos progressistas de ataque ao conservadorismo, de ataque à família, não é? São esses movimentos que encontram guarida na esquerda que fazem com que a esquerda ela não consiga falar com os conservadores da igreja. Por quê? Porque todos os movimentos do progressismo identitário, seja feminismo, seja aborto, não é? Seja uma possível liberação de drogas, alguma coisa nesse gênero e nesse sentido, encontram guarida na esquerda. Então, por mais que o presidente Lula possa não ser, ele, Lula, um progressista, e eu até acredito que ele não é, que ele seja conservador, até porque a esquerda de onde Lula vem é a esquerda sindical, e lá não há progressismo identitário, não é? Lá não há nenhuma agenda woke. Na verdade, ali existe o conservadorismo, mas mesmo assim, Lula não vai conseguir falar com a igreja, Lula não vai conseguir dialogar com a igreja enquanto continuar aderindo à sua bolha. A minha pergunta eu até lhe falei isto em uma pergunta que você me fez ontem, Jussara, como uma excelente jornalista que você é. Quantos votos que Lula perderia se ele tivesse sido cuidadoso em não ir, ele, Lula, no desfile da Acadêmicos de Niterói? Quantos votos que ele perderia? Nenhum, Jussara. Até porque a esquerda não tem outro candidato, a extrema esquerda não tem outro candidato. Agora, quantos votos que ele deixou de ganhar ou que ele perdeu por estar nesse desfile, e ao estar nesse desfile é como se ele tivesse comungado com todos os ataques que foi feito. Repito, não foi só a igreja evangélica, foi aos cristãos, aos conservadores e à família brasileira.
Ora, não quer que haja barulho? Esse país ele é um país conservador, esse país é um país cristão e esse país é um país que valoriza a família. Aí vem os diretores do PT dizendo que não vai ter barulho nenhum. Ô, Jussara, eu que não sou bolsonarista, sou de direita, eu sou conservador, eu me revoltei. Ou seja, a revolta, Lula conseguiu, com essa falta de cuidado, o seu entorno conseguiu, com essa falta de cuidado, começar um movimento que transcende o bolsonarismo. Então, este movimento de revolta e de sinalização de que nós não concordamos com o que nós vimos, não é um movimento bolsonarista apenas. Ele é um movimento daqueles que são conservadores e não são bolsonaristas, são de direita e não são bolsonaristas, valorizam a família e não são bolsonaristas e que se sentiram ofendidos e se sentiram atacados. O PT calculou mal e se prepare, porque isso vai ter sinais nesta eleição. Até porque direita e esquerda, centro-direita e esquerda, vão disputar voto a voto até o final. Então, qualquer derrapada vai sim ser refletido nas próximas eleições. O senhor foi muito direto, deputado, disse que vinha um trabalho Lula de aproximação com os evangélicos, com muita dificuldade. A gente viu que esse desfile, o senhor mesmo disse que foi desastrado, que se Lula não tivesse ido, não teria perdido o voto, mas como foi, pode ter perdido o voto. Foi a pá de cal para encerrar uma relação de Lula com os evangélicos, ou pelo menos fazer com que Lula tente recuperar uma aproximação com os evangélicos? O senhor acredita que a partir de agora fica muito difícil retornar ao estágio anterior? Eu não tenho dúvida, Uribe, de que a pá de cal está posta. Eu não tenho dúvida. E isso é muito ruim para a democracia. É muito ruim porque acaba que o campo evangélico acaba se firmando em um lado da polarização como se esse lado fosse o enviado de Deus e não é. Mas o outro lado se associa tanto, o outro lado... Opa, caiu aqui? Deixa eu voltar. Caiu rapidamente o sinal do deputado federal Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Ele vai voltar daqui a pouquinho, mas ele analisava que realmente ele considera que foi a pá de cal esse desfile, principalmente diante do cenário que a gente tem de uma tentativa de Lula de se reaproximar dos evangélicos. Ele atestava que vinha sendo feito um trabalho, né, Jussara Soares, muito exitoso do Palácio do Planalto, até com a presença de lideranças evangélicas no Palácio do Planalto, mas que a presença de Lula prejudica muito esse trabalho e ele acha que pode ser até irreversível para as eleições deste ano. Mais do que isso, que as críticas não são apenas de bolsonaristas, são da direita, de parte do conservadorismo em geral. E ele fala, tem conservadores que votam em Lula sim, porque tem resistência, por exemplo, a Jair Bolsonaro. Esses conservadores, a partir de agora, vão ficar como? Deveria ter tido um pouquinho mais de cuidado na visão de Otônio de Paula, na presença de Lula nesse desfile. Jussara, você faz algum apontamento antes que a gente retome a conversa com o Otônio? Tem só para te devolver, Uribe, um ponto importante que o deputado destacou, que essa eleição será disputada voto a voto. Portanto, qualquer deslize pode ter um prejuízo, porque, como ele disse, né, não é só... tem conservadores que votam no presidente Lula e podem ter se sentido ofendidos com a representação. Se o presidente Lula não tivesse ido a Sapucaí, de repente essa imagem, esse impacto teria sido menor na avaliação do deputado Uribe. Deputado, já ouvimos novamente o senhor. Pode encerrar a resposta. O senhor falava da pá de cal. Então, eu acredito, Jussara, Uribe, de que a pá de cal está posta, não é? E que você dificilmente vai conseguir reverter. Lula errou e erra e continua errando quando ele resolve falar
com a sua bolha, não é? Ele é desastroso quando ele resolve citar o nome de Jesus, falar sobre céu, falar sobre Deus. É sempre muito desastrosas essas falas de Lula, não é? E eu repito, isso é muito ruim para a nossa democracia, porque quanto mais o PT e a esquerda têm esse tipo de comportamento, vai se levantando do outro lado a ideia de que Deus levantou a família Bolsonaro para representá-lo, ou que a família Bolsonaro são representantes de Deus para nós lutarmos contra o demônio do PT. E tudo isso é um engodo, tudo isso é uma falácia, tudo isso é uma mentira. Mas que o PT, pelo seu comportamento, começa a sedimentar isto, não é? Então, embora eu entenda também de que o senador Flávio Bolsonaro para Lula seria a melhor candidatura, seria a melhor opção, mas acaba que com esses movimentos do PT, eles vão reforçando a imagem de Bolsonaro, a imagem agora do Flávio Bolsonaro na mente das pessoas, na mente dos conservadores, e isto vai, sem dúvida alguma, prejudicar o próprio PT e o próprio presidente Lula. Eu oro a Deus mesmo, de coração, para que a gente possa encontrar nesse país um ponto de equilíbrio, porque esta polarização ela faz muito mal ao país, porque não é uma polarização política, Jussara, não é uma polarização política, Uribe, é uma polarização que não é de ideias. Se fosse de ideias, a gente bateria palma, mas é uma polarização tóxica, é uma polarização de pessoas, de Deus contra o diabo, o bem contra o mal. E isto acaba que a gente, nesta polarização, não avança, acaba que a gente não pensa o país que a gente quer. É isso. Jussara Soares. Deputado, qual será o peso do voto evangélico nessas eleições, na sua avaliação? E o quanto o senhor viu naquele desfile da Acadêmica de Niterói preconceitos religiosos? O senhor acha que isso é um debate que vem para essa campanha? Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um debate que esteve na última eleição e que vai permanecer nesta eleição, graças a esse tipo de atitude do PT e que envolve, infelizmente, o presidente Lula, não é? E aí, quando eu falo infelizmente, é em nome da democracia, é em nome do bom debate, é em nome dos meus irmãos que votam em Lula e que eu estou lutando para que eles sejam respeitados, apesar de que eu nunca votei em Lula, eu nunca votei no PT e não vou votar. Ok? Mas eu tenho muitos irmãos de fé que votam em Lula, que gostam de Lula. E o meu movimento não é para tirar Bolsonaro do púlpito da igreja e pôr Lula. Não. O meu movimento é para que as pessoas entendam de que a igreja ela tem que estar acima de ideologias humanas, direita ou esquerda. Eu tenho certeza de que o voto evangélico, assim como na outra eleição, Jussara, ele vai ter um peso muito grande, ele vai ter um peso importante, querendo ou não querendo, este voto evangélico, ele é um voto meio místico também, porque tem esse ingrediente da fé envolvido, por isso é que é tão fácil enganar muitos evangélicos, tá certo? Porque basta você vestir uma capa, uma retórica de Deus e de família que você leva esse eleitorado com uma certa facilidade. Infelizmente, essa é a realidade, não é? Portanto, eu acredito de que este movimento feito pelo PT, sem calcular
o prejuízo nessa história toda faz com que, inevitavelmente, boa parte dos conservadores e boa parte dos evangélicos que votam em Lula se sintam, nesse momento, constrangidos, se sintam, nesse momento, sem ter resposta para dar àqueles que não votam em Lula, não é? Então, ficou claro de que Lula concorda com o que aconteceu pelo simples fato dele ter estado presente. Se ele não estivesse, repito, presente, ele não teria prejuízo nenhum eleitoral e ainda poderia sair pela tangente, dizendo, olha, eu fui homenageado, eu não sabia de todas essas alas, mas quando ele está presente, quando a mulher dele está presente, sambando lá dentro, não dá para querer enfiar na nossa goela de que o Palácio do Planalto não teve acesso ao que iria acontecer no Sambódromo naquele dia. Lula foi avisado, mas, repito, a arrogância, a mesma que Bolsonaro teve lá atrás, de não querer ouvir ninguém, só falar com a sua bolha. A arrogância de Lula fez ele afrontar possivelmente o Tribunal Superior Eleitoral. Ele se lixou se era propaganda se era propaganda eleitoral antecipada ou não, certo? Assim como fez ele afrontar os conservadores. E a afronta é tão arrogante que vocês já falaram aí de que os próprios diretores do PT acham que nada vai mudar. O que eles acham? De que os evangélicos não têm opinião? De que os evangélicos são tão lerdos ao ponto de não serem críticos? Olha, se este grupo está sendo crítico ao que o bolsonarismo fez em nossas igrejas, que foi esta demonização, este ódio que foi... Que tomou a igreja de 2018 para cá, se nós já estamos começando a fazer crítica a isso, nós não faríamos críticas ao que o PT fez e a essa participação de Lula? Pelo amor de Deus, eu acho que tem que respeitar um pouquinho mais os evangélicos e entender que, enquanto estiver falando com a sua bolha, não falará com os evangélicos na sua maioria esmagadora. É isso. Nós conversamos com o deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Bom ouvir vozes que não sejam afinadas sempre a um lado ou ao outro, porque muitas vezes existem as narrativas, um lado acha que está tudo bem, o outro lado acha que está tudo errado. Então é bom ouvir pessoas que estejam aí no meio do espectro político para que a gente veja um pouquinho mais com outra lente a realidade. Deputado, espaço sempre aberto na CNN Brasil ao senhor. Obrigado. Muito obrigado, Uribe. Muito obrigado, Jussara. Parabéns à CNN, que eu sempre assisto, pela sua imparcialidade e por, nesses momentos críticos da nossa política, sempre se fazer presente. Parabéns. Eu que agradeço em nome da CNN Brasil, deputado, e obrigado, Jussara Soares, por participar da nossa entrevista.